Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido a estarmos de pé nessa hora, meus amados. Estamos reunidos aqui em mais um culto evangelístico. E neste culto, o título é O Resgate. O resgate da nossa alma. Tirados do charco de lodo, no tremedal de lama. O resgate que nos colocou em cima de uma grande rocha. Nós estamos aqui, meus irmãos, para celebrar a vida. Feche seus olhos, fala com o Senhor nesta hora. Nós vamos fazer uma oração. Nessa oração, coloca a sua vida diante do altar do Senhor. Não se esqueça, hoje é uma noite especial, porque a presença do nosso Senhor se faz notória. Meus amados, nós oramos nesta hora. Glorificamos ao Senhor por estarmos reunidos na Tua presença. Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus amoroso para com cada um de nós. Nenhum de nós teríamos condições de estarmos aqui na Tua casa, mas o Senhor nos capacitou e aprove a nós estarmos reunidos para buscarmos ao Senhor, mas para glorificarmos o Teu nome. Dá-nos a Tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Aceitados, meus irmãos, vamos adorar, vamos glorificar o nome do nosso Senhor. Transita
Glória a Jesus. Meus amados irmãos do Senhor, os dois no caminho de Emaús, o Senhor se revela na casa deles. Mas o testemunho que eles deram foi o seguinte: enquanto eles caminhavam e Jesus falando das Escrituras, o coração ardia. Meus amados, a nossa vida é assim. Nós estamos caminhando com o Senhor, mas o nosso coração arde quando caminhamos com Ele. A nossa vida se rejubila quando caminhamos com Ele. E quando, meus amados, nós não estamos bem, Ele nos coloca novamente no caminho. Dando o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo
nada que podemos fazer para nos salvar. Nós aprendemos do Senhor, da palavra de Deus, que a nossa salvação não depende de uma instituição, de uma placa, de um pastor. A nossa salvação está embasada em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por isso que estamos aqui nesta noite, para glorificar o seu nome, para dizer que somos resgatados pelo seu sangue, pelo seu sacrifício vivo. Meus amados, o Senhor, Ele tem nos amado de forma incondicional. E assim a nossa vida é um grande mistério na presença de Deus. Feche seus olhos, Senhor, nesta hora. Glorifica o nome do Senhor, porque o seu nome está escrito no livro da vida.
me viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Exaltado é teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Grande és tu, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluias. E às vezes a gente passa por grandes tempestades nesse mundo aí fora, mas a gente um dia foi convidado pelo Senhor. Atravessa comigo, vamos junto. Isso nos dá forças, isso nos dá esperança, meus amados, para continuar. Talvez até amanhã, mais um passo, mais um passo. Mas nós sabemos que nós estamos com o nosso Salvador. É o resgate que Ele faz da nossa alma, é o resgate que Ele faz da nossa vida. Veja, o nome do nosso Deus, glorifica o Senhor, porque nessa travessia Ele está do seu lado, Ele está cuidando de você. Glória a Deus. Glória a Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido. Perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real, tão ocupados com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração, em santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu. E só se fala em vez material. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo Deus de novo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, honra
Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu estou aqui congregando com os irmãos, conhecendo mais um povo que vai morar no céu e que juntos está engrossando as fileiras daqueles que estão vivendo o verdadeiro evangelho. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 18, verso 24 a seguir. Quem encontrou a palavra, diga amém. Amém. E a palavra do Senhor disse assim, a minha versão é Nova Almeida atualizada, talvez a maioria de nós pentecostais gostamos muito da CF e ACR, que é Almeida corrigida e atualizada, mas a minha é uma versão um pouquinho diferente, mas no final dá a mesma coisa. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso no Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Conhecendo apenas o batismo de João, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando eles resolveram percorrer a Acaia, os irmãos animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. 19. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns dos discípulos e perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou, então que batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, esse livro deveria chamar na realidade Atos do Espírito Santo, porque a operação do Espírito Santo ela começa no ano 33, já no ano em que João Batista é cheio do Espírito Santo, já dentro do ventre da sua mãe. Porque ele foi cheio do Espírito, porque ele seria aquele que viria anunciar o caminho do Senhor, reconhecendo que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Tanto isso é verdade, que quando nós lemos o livro de João no capítulo 1, a Bíblia relata que dois jovens estavam ali olhando João Batista pregar. E enquanto ele pregava, homens e mulheres se arrependiam do seu pecado. Porque a única mensagem que João Batista pregava era techuvá, arrependei-vos, recalcule a rota da tua vida, recalcule a rota do teu coração. Volte de novo para o caminho do Senhor. Por que é que João Batista pregava essa mensagem? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Somente um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo é capaz de pregar a mensagem de Jesus e fazer com que o coração dos homens se derretam a ela. Tanto isso é verdade que quando nós lemos o livro de João no capítulo 1, a Bíblia diz que até mesmo aqueles soldados romanos truculentos, que tinham até mesmo direitos sobre os judeus, arrependiam-se, jogavam as suas espadas e ouviam de João dizendo, olha, vá e lute apenas pelo seu salário. João pregava cheio do Espírito Santo e até mesmo os publicanos aceitavam
voltam ao caminho do Senhor, se arrependendo dos seus pecados, que a Bíblia relata que João falava para eles: só curva e viva do seu salário, não tome nada de ninguém. É por isso que quando nós pregamos cheios do Espírito Santo, nós somos convencidos da justiça e do juízo de Deus. É por isso que quando João Batista vê Jesus vindo ao seu encontro, mesmo com uma multidão olhando ele ao que seria nos dias de hoje uma igreja, ele não tem nenhuma reserva no seu coração. Pelo contrário, ele olha Jesus vindo e dá um grito dizendo: eis aquele que tira o pecado do mundo! Porque somente alguém cheio do Espírito Santo é capaz de identificar Jesus, é capaz de identificar a divindade de Jesus. Porque, como diz a palavra, o próprio João diz, o apóstolo, que era um menino de 12 a 14 anos de idade, que pergunta para João Batista: João Batista, você está dizendo que ele é o Cristo? Está lá no texto, a gente aqui não vê. A Bíblia diz que João Batista dá um grito de novo: ele é o Cordeiro de Deus. Então João olha para o seu irmão e diz: corramos e vamos atrás desse Jesus, porque ele é quem tem coisa boa para nós. Jesus passa 3 anos e meio pregando e ensinando. Ele faz muitos milagres. Ele muda o caráter de alguns dos seus apóstolos, mas ele deixa uma promessa. Quando nós olhamos o livro de João, a partir do capítulo 13, Jesus começa uma mensagem pastoral, dizendo à igreja, ou dizendo aos seus discípulos e aos seus seguidores, de que ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, de que ele era a voz que o Senhor havia enviado e que ele era o bom pastor que cuidava das suas ovelhas. Ele vai também dizer que ele era a videira verdadeira e aquele que era o caminho verdadeiro. Quando Jesus pregava as suas parábolas, ele fazia uma clara referência a coisas que os judeus já sabiam, já conheciam, a saber, o Antigo Testamento. Por quê? Porque tudo que estava no velho apontava para o novo. Como Paulo diz em Colossenses, tudo aquilo que estava oculto no velho se manifestou no novo, na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o primeiro, ele é o último, ele é aquele digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Mas o próprio Jesus disse que a igreja dele deveria esperar aquele que viria depois dele. E depois da sua morte, ele ainda anda 40 dias. Aparece para quase 500 pessoas dizendo: eu sou o Cristo verdadeiro. Eu sou aquele que morreu, mas eu ressuscitei. Ele anda no caminho de Emaús em busca de 2 discípulos que já tinham desanimado da jornada, dizendo para eles: volte para Jerusalém, porque em Jerusalém eu tenho coisa grande para vocês. A Bíblia diz então, como o hino que agora há pouco cantamos, que em Atos capítulo 2, eles estavam reunidos no cenáculo em oração. De repente se ouve um vento veemente e todos que estavam no cenáculo foram cheios do Espírito Santo. Línguas repartidas como de fogo caem sobre a mente e o coração de cada um, que eles começam a falar em línguas estranhas. A Bíblia então relata que os homens começam a olhar para Pedro e de olhar para aquela multidão e dizer: eles estão bêbados a esta hora da manhã? Então o Pedro, aquele discípulo que se lança diante de Jesus, dizendo que era um pecador e que não poderia ser um pregador do Evangelho, então se levanta com poder e autoridade dizendo: aqui se cumpriu aquilo que estava dito em Joel, o Espírito se derramou e ele está se derramando sobre toda a carne. E em 2 mensagens 8.000 almas aceitam a Jesus. O nome de Jesus é pregado em toda a tetrarquia romana, porque era necessário que se cumprisse o que estava na palavra.
aonde até mesmo Daniel, quando olha para o futuro, diz: na plenitude dos tempos, o Cordeiro será levantado para que todo aquele que olhar para ele seja salvo. O evangelho cresce, se expande. Saulo de Tarso, então, é tomado no caminho de Damasco, cai do cavalo, quando ouve a voz do Senhor. Ali o Senhor fala com ele e se inicia um novo ministério. Passam-se aproximadamente do dia da caída de Saulo até mesmo o começo do capítulo 18, aproximadamente quase 20 anos. Paulo já é um pregador maduro, está na sua segunda viagem missionária. A Bíblia diz então que ele está chegando ali, olhando para Deus, pregando a palavra. Mas quando ele chega em Corinto, ele encontra um judeu chamado Apolo, um jovem fervoroso, vindo de Alexandria, pregador poderoso nas palavras, pregador que convencia as pessoas pelo seu diálogo, conhecia muito de Jesus, mas ainda não conhecia nada do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a palavra diz que ele falava e ensinava com precisão a respeito das coisas de Jesus. Então nós temos que aprender que cada dia mais que se passa, não é necessário apenas conhecermos a Jesus, mas conhecer também a pessoa do Espírito Santo. Porque enquanto alguns pensam, como outras religiões, que o Espírito Santo é uma força ativa, que ele é algo como se fosse Deus, a Bíblia vai dizer que não. Ele é o próprio Deus, dizendo e operando através dos nossos corações, convencendo-nos da justiça, do juízo de Deus. A Bíblia vai dizer então que Áquila e Priscila, vendo o Apolo era um grande pregador, pegam ele pela mão, sentam com ele e começam a ensinar a respeito de Jesus. Por que isso? Porque só pode falar, só pode pregar e só pode melhorar na sua prédica, no seu ensino, aqueles que sentam para aprender. Apolo dá uma lição de humildade, e Áquila e Priscila também uma lição de cuidado, que às vezes nós temos que pegar alguns obreiros e obreiras e colocar sentado e dizer: aprenda mais, ore mais, busque mais, coloque mais azeite na sua vida. Para quê? Para que nós possamos crescer espiritualmente. E quando fazemos isso, nós crescemos como igreja, nós crescemos como pessoa, nós crescemos como corpo de Cristo. Quando olhamos para isso e vemos a operação do Espírito Santo através da história, nós precisamos entender que não basta eloquência, não basta precisão nas Escrituras. Porque às vezes você pode ter uma palavra boa, uma palavra ou uma pregação eloquente, alguém que fala bem, versado na Bíblia, mas não tem o coração na cruz, não tem o coração plenamente no Senhor. É dessa forma que nos dias atuais Deus quer levantar pregadores, mas pregadores cheios do Espírito Santo, homens e mulheres instruídos sim na palavra, porque é necessário que apliquemos o nosso coração em examinar as Escrituras. Se você quer conhecer do grego, do hebraico, da sintaxe das palavras, é maravilhoso, mas acima de tudo isso, o teu coração precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Por quê? Ser fervoroso não significa ser cheio do Espírito Santo. Porque ser alguém cheio de fervor, de entusiasmo, de paixão, não indica que o teu coração tem o calor do Espírito. E quando nós olhamos para isso, nós estamos vivendo nos dias de hoje uma geração atrás de gente eloquente, atrás de gente importante, mas muitas das vezes analfabeta das coisas do Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque os antigos não tinham o conhecimento que temos,
Os antigos não tinham o estudo que temos, mas tinham piedade dentro da alma, tinham fogo no coração. Por isso que quando colocavam o joelho no chão, às vezes tropeçava no R, não falava o S, mas a presença do Espírito caía na igreja. Jesus batizava com o Espírito Santo, curava as vidas, transformava os corações. Por quê? Porque a evidência da operação do Espírito são corações que se arrependem a Jesus. Não adianta ter uma pregação bonita se não há poder de Deus em sua vida. Quando nós olhamos para isso, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando pregava, e ele tinha a plenitude do Espírito sobre ele, os corações queimavam. É por isso que quando nós lemos sobre Jesus, o povo sentava para ouvir Jesus, e de fato, como diz Isaías, dizia: nele eu não vejo beleza, nele não há nada que me atraia. Mas quando ele abre a boca, o meu coração ferve, o meu coração se alegra. É por isso que às vezes nós vemos alguém ministrar a palavra, não tem tanto conhecimento, mas o coração está cheio de piedade, de amor e de graça. É alguém que se relaciona com o Espírito Santo tão intimamente, que o Espírito Santo revela as Escrituras, revela o que está profundo e escondido atrás dos corações e das intenções, de maneira que a palavra, que é mais poderosa do que uma espada de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito do homem, vai lá nas juntas e medulas, e dentro da onde nasce a sua e a minha decisão, a palavra aponta para você e para mim e diz: melhore, melhore. E a pregação de Jesus até os dias de hoje não mudou. Jesus quer que nós melhoremos, melhoremos como esposo, como esposa, melhoremos como pais, como avós, como irmãos, como obreiros. A palavra do Senhor continua dizendo para nós que nós devemos nos arrepender continuamente dos nossos pecados. Mas sem a operação do Espírito Santo em nós, nós vamos nos tornar uma lata vazia. Às vezes vamos nos travestir de uma vida religiosa, mas uma vida que não tem piedade. Porque quando nós olhamos para a palavra vai dizer para você e para mim que um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que você vai detectar nele ou nela é que no seu coração há humildade. Ele não se sente superior a ninguém, pelo contrário, ele se sente inferior. Não a inferioridade como diz o mundo, não a inferioridade de sentir capaz de alguém, não. É que ele olha para dentro de si mesmo, e o Espírito Santo olha para ele através do escrutínio da Bíblia e diz: melhore, perdoe. Quando nós olhamos para a Bíblia, na oração do Pai Nosso, uma oração profunda, mas uma oração que desnuda a nossa alma e coloca os nossos planos e os nossos sonhos abaixo. Porque quando ela começa, Jesus ensinar-lhes, eles vão dizer: Senhor, venha, Pai, o teu reino. O reino só se manifesta onde tem arrependimento de pecado. O reino só se manifesta em corações que estão disponíveis para ser limpos pela água da palavra. Os corações que estão disponíveis para viver a vontade do Senhor são os corações que querem manifestar o reino em si. E manifestar o reino em si é somente através da ação e de operação da pessoa do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a palavra vai dizer ainda mais para nós que tanto é verdade que os nossos sonhos não são nada diante do propósito de Deus, é que Jesus continua ensinando na oração do Pai Nosso: seja feita a sua
vontade. Quando olhamos para as pregações dos dias atuais, principalmente no meio pentecostal, aonde nós ouvimos que Deus está comprometido com o teu sonho, que Deus está comprometido com o teu propósito, mas isso não é verdade. À luz da Bíblia, Deus apenas levanta todos os dias quando acordamos e diz para o nosso coração: arrependei-vos, porque eu tenho um propósito santo na tua vida. Arrependei-vos, porque eu tenho algo a realizar ainda no teu coração. Mas entender isso somente entenderemos quando formos cheios do Espírito Santo. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele perdoa da mesma maneira que ele foi perdoado por Jesus. Quando nós olhamos para esse cenário dos dias atuais e voltamos às estatísticas apenas do Brasil, 90 milhões de brasileiros hoje estão doentes. E dizem os médicos e cientistas que quase 80% dessas doenças são psicossomáticas. São doenças geradas na mente e na alma. Quando à luz da Bíblia nós escutamos isso, a Bíblia vai dizer para você e para mim que isso é falta de perdão, que isso é falta de alegria. Porque quando nós perdoamos, o nosso caixa emocional é zerado, a nossa mente é liberada. Quando nós perdoamos, nós tiramos um fardo dos nossos ombros e nos colocamos em leveza diante de Deus. Eu sei que é difícil perdoar algumas coisas, traumas, abusos, enganos e tantas coisas, mas nesta noite o Espírito Santo está aqui, porque Ele quer encher você, Ele quer encher a tua alma, Ele quer encher o teu coração, não apenas de palavra vazia, mas de amor que transcende do céu, que faz você esquecer o passado, perdoar os traumas, perdoar os abusos, perdoar os enganos e se levantar como alguém cheio do Espírito Santo e dizer: eu perdoo na mesma medida que fui perdoado por Jesus. Quando olhamos para isso, sabemos que é difícil. É difícil esquecer. É difícil perdoar. Mas a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 4, que a única coisa que pode privar um crente do céu é mágoa dentro do coração. E tem um monte de gente doente por causa de mágoa, por causa de tristeza, porque está carregando um fardo dentro do coração, aonde Jesus já disse: entrega para mim, coloca no meu altar. Às vezes nós achamos que Deus está querendo de nós uma oração rebuscada, uma oração cheia de palavras bonitas, enquanto o Espírito Santo está batendo e gritando no nosso coração e dizendo: seja honesto, seja sincero, deixe de colocar palavras bonitas e coloque as palavras verdadeiras que estão dentro do teu coração. Ouvimos pregações bonitas que enchem a nossa alma, mas quando vamos dormir não há nenhuma mudança no nosso coração. Mas nesta noite o Espírito Santo está dizendo ao teu coração e ao meu, que tenho responsabilidade com esta palavra, que Ele vos deu poder e autoridade para que nesta noite diga primeiro ao seu próprio coração: é tempo de arrependimento, é tempo de olhar para o Senhor, o autor e consumador da sua fé, deixar para trás as coisas que lá ficaram e seguir adiante da promessa de Jesus para a tua vida. Porque isso é necessário. Porque sem a operação do Espírito em nós, viveremos uma vida religiosa, mas não viveremos uma vida plena com Deus. Porque, como diz a Bíblia, o Espírito Santo é o amigo que está com você em todo o tempo. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele não apenas está conosco, mas ele nos acompanha e tem até ciúmes da nossa alma.
Quando pecamos, Ele se entristece, se afasta de nós. Mas ao mesmo tempo que Ele se afasta de nós, Ele vai diante do Pai pedindo misericórdia pelas nossas vidas. Quando nós olhamos para isso, precisamos refletir em como nós estamos vivendo nesse nosso relacionamento com Ele. Porque não adianta viver uma vida religiosa e vazia, quando o Espírito Santo quer se encontrar com nossos corações. Porque Ele quer se encontrar com os nossos corações, porque há uma promessa de avivamento para as nossas vidas. Há uma promessa de avivamento para a tua casa, para a tua família, para o Brasil. Há uma promessa de avivamento. E esse avivamento não virá com um grito. Esse avivamento não virá com sorrisos, não. Toda vez que nós lemos sobre avivamento na história da igreja, ela vem regada a choro, ela vem regada a gemido. É por isso que Pedro, quando fala na sua primeira carta, a partir do verso 1, há uma igreja espremida, há uma igreja onde os irmãos estavam sendo queimados nas tochas, aonde os romanos jogavam piche nos irmãos e queimavam, e mesmo assim eles não retroagiam no caminho. Pedro vai dizer à igreja, dizendo: ei, se o fogo da provação está sobre você, é porque eu te amo, minha igreja. Se você está sendo perseguido pelo meu evangelho, é porque você está no caminho correto. Quando eu olho para isso e vejo a igreja do século 21, principalmente no mundo ocidental, uma igreja fraca, uma igreja anêmica, uma igreja que não conhece a Bíblia e nem os atos do Espírito Santo. Porque quando eu olho para a palavra e olho para a história da igreja e vejo o grande livro de John Fox como o livro dos mártires, aonde os nossos irmãos eram jogados nas arenas, velhos, crianças, homens e mulheres. A história diz que eles se reuniam ali quando soltavam os leões e as feras. Em vez de reclamar, em vez de pedir libertação, em vez de dizer para Deus trouxesse um anjo e fizesse alguma coisa, a Bíblia diz que eles começavam a cantar hinos em adoração ao Senhor. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele não tem medo da morte. O crente cheio do Espírito Santo, ele está preocupado em morar no céu. Então ele anda na terra como se lá estivesse. É por isso que nós, nos dias de hoje, vivemos às vezes terror em nossa alma, porque não temos mais expectativa do céu. Tivemos a pandemia. Quantas pessoas desesperadas por causa do futuro, mergulhadas na ansiedade, na síndrome do pânico, preocupadas com o que vão de comer ou de beber. Mas quando eu olho para a palavra vai dizer para você e para mim: eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Por quê? Porque estamos longe do Espírito Santo. Porque se estivermos próximo a Ele, apesar dos nossos projetos, apesar dos nossos sonhos, apesar daquilo que desejamos para as nossas vidas, nos colocaríamos à disposição das causas do Rei. Mas nós estamos aqui nas colinas, nos morros, nos montes, no meio das árvores, adorando o nome do Senhor e dizendo: Senhor, desperta a igreja na América. Senhor, desperta o povo que está no Ocidente, para que se levante como um gigante espiritual. Quando olhamos para nós mesmos e para as coisas que vivemos em nossas vidas, dentro da perspectiva da igreja brasileira, somos uma igreja pequena, não no sentido de número, mas no sentido de obra. Porque poderíamos fazer mais, poderíamos ser mais relevantes,
Quando eu digo isso, eu estou dizendo do ponto de vista espiritual. Quando olhamos para a Escritura, Paulo vai dizer à igreja e dizer a Timóteo: Timóteo, ore para que haja paz social. Ore, Timóteo, e diga à igreja que entre em oração, para que tudo esteja bem e que o povo viva quieto e sossegado. No entanto, a igreja brasileira tem se dividido entre A ou B, mas quando eu olho para a palavra, o Espírito Santo continua gritando e bradando e dizendo: a minha igreja é só uma, o meu povo é só um. Eu chamei um povo para viver debaixo da cruz. Quando nós olhamos para a palavra, precisamos voltar a buscar o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há avivamento. Quando nós olhamos para a igreja pentecostal hoje, o cenário é triste, porque estamos crescendo apenas em número. Apenas os nossos filhos estão aceitando Jesus. Digo isso como alguém que já é a 4ª geração de crentes e de pastores numa família. Mas não vemos mais conversão em massa nas praças, como víamos no passado. Não vemos mais culto dentro das famílias e das casas, aonde convidávamos os nossos vizinhos e o Espírito Santo se manifestava, primeiro libertando esses homens e mulheres das garras do diabo. Porque quanta gente à nossa volta está possuída por demônios, tristeza e tantas outras coisas, como diz a própria Bíblia, doenças de câncer e doenças de outros tipos. E só quem tem poder de libertar todas essas coisas é a presença do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer para você e para mim que aqueles que creem, essas evidências seguirão os sinais. Mas hoje não buscamos mais esse relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes nós vemos alguém bêbado, embriagado, mas não temos mais a percepção espiritual de olhar por trás daquela alma e enxergar que às vezes ali tem um demônio alojado, que bastava uma oração tua com poder e autoridade do céu para que alguém seja liberto. E talvez alguém possa dizer assim: mas é que você não sabe. Não, eu estudo a Bíblia. A Bíblia diz que por comportamento repetitivo de maldade, algumas pessoas podem até mesmo misturar e mudar a sua carne. Mas diante de uma palavra com poder e autoridade do Espírito Santo, não há coração que não se converta, não há coração que não volte atrás. Por quê? Porque é o Espírito Santo. Jesus, quando falou conosco, e lá em Lucas no capítulo 4, no verso 16, ele estava dizendo sobre ele, mas isso se aplica também a você, porque o Espírito Santo está sobre você. Você tem poder e autoridade sobre os demônios para os expulsar. Porque o Espírito Santo está sobre você. Você tem autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e eles sejam curados. Porque o Espírito Santo estará sobre você. Você pregará uma palavra, às vezes simples, sem tanta eloquência, sem tanto fervor, uma palavra às vezes tranquila, mas os ouvidos espirituais de alguém vão abrir, os olhos espirituais de alguém vai abrir, e Deus vai fazer uma obra de salvação. Sem o Espírito Santo, a igreja não conseguirá seguir até a próxima luta, até a próxima perseguição. Porque o cristianismo vai pregar que não há mérito no homem, não há mérito em mim, em você. Pelo contrário, foi o Espírito quem escolheu você. Foi Jesus que escolheu você como ovelha do aprisco dele. Encontrou-se com a sua alma e disse: eu vou te resgatar. Glória a Deus. Eu vou te dar um banho de salvação.
Eu vou te dar um banho de graça. Eu vou te dar um banho de poder, para que você seja livre das coisas desta vida. Quando voltamos na história do pentecostalismo, especificamente o povo que pertencemos, ela começa em John Wesley, um homem que muito orava e muito pedia ao Senhor para perdoar os seus pecados. Quando nós avançamos 100 anos no tempo, chegamos naquilo que nos alcançou, que é a Rua Azusa, o grande avivamento da Rua Azusa, de William Seymour, um homem negro, pobre, feio, mas com um coração ardente, e que passava horas em oração. Temos tempo para tudo, mas não temos tempos mais para chorar pelas nossas famílias. Temos tempo para tudo, mas não temos mais tempo para gozar da presença do Espírito Santo. Não com palavras, mas orações como a precursora do cristianismo, Teresa d'Ávila, que orava 8, 10 horas, mas não com palavras, apenas em silêncio, em oração, olhando para a parede e sentindo a multidão dos seus pecados. Diz a literatura que um dia Teresa d'Ávila, olhando para a parede, depois de 4 horas de oração, ela olha o Espírito Santo e diz: Espírito Santo, eu não estou te sentindo aqui. Parece que os meus dias passam e eu já não sinto mais a tua presença, porque eu não te ouço, eu não te sinto, a tua presença não me toca. Aí o Espírito Santo dá um brado dentro do coração dela e diz assim: Teresa, mesmo que eu pareça longe, eu estou perto. Eu amo, Teresa, quando você dobra os joelhos na minha presença e não diz nada, apenas deixa o seu coração em silêncio e confia na minha provisão sobre você. Quando nós olhamos para a história do avivamento de John Savarola, Savarola pregava muito, mas a Bíblia diz que ele orava de 3 a 4 horas por dia, buscando a presença do Senhor. Lutero, quando se encontra com o livro aos Romanos, ele estava num período de 3 dias de oração, choro, jejum e lágrima, e dizendo ao Espírito Santo: me mostra a tua glória, me mostra a tua glória de verdade. Quando olhamos para a história da igreja pentecostal, nós somos ainda de uma herança de Daniel Berg e Gunnar Wingren, 2 jovens de classe média alta, que poderiam ter ficado no conforto da sua vida na Suécia, mas ouviram o Espírito Santo e se deixaram batizar por ele, e sendo batizados por ele, vieram para o Brasil e começaram a pregar uma palavra fácil, uma palavra simples, até por causa das barreiras linguísticas, mas nas praças de Belém eles pregavam: Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Temos muitas prioridades, mas já não buscamos mais ao Senhor como antigamente, porque se orássemos mais, receberíamos mais do Senhor. Se orássemos mais, as muralhas que hão entre as famílias cairiam. Aqueles parentes, amigos, irmãos que ainda estão na velha religião receberiam o sol da justiça através da nossa vida e do nosso testemunho. E porque nós estamos cheios do Espírito, eles se convenceriam de quem é Jesus. Mas hoje, a igreja brasileira, ela já não ora, ela já não jejua,
ela já não busca como antigamente. Mas quiçá que o Senhor aqui esta noite toque o teu coração, toque a tua mente. Você desligue um pouquinho o seu celular, desligue um pouquinho a televisão da tua casa, e mesmo que seja em silêncio, comece a dobrar o joelho lá dentro da tua casa e comece a dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu preciso de aperfeiçoamento. Senhor, eu preciso de mudança na minha alma. Porque quando isso acontecer, mesmo que a tua pregação não seja eloquente e fervorosa como esse que vos fala, quando você abrir a boca dentro da tua casa, o Espírito Santo lhe dará autoridade, e com uma palavra de poder e de graça, e você vai invadir o coração do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Deus vai te dar oportunidade no meio da tua família, no meio de uma reunião familiar. Ele vai derramar poder e autoridade e ousadia sobre você, e você vai se levantar e dizer: esta família pertence ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando amarmos mais o Espírito Santo do que qualquer outra coisa em nossas vidas e nos relacionarmos com Ele, Ele vai curar as feridas do nosso coração, de maneira que quando você estiver louvando dentro da tua casa, Ele não apenas curará o teu coração, mas vai tocar o coração do teu vizinho, da tua vizinha. No teu ambiente de trabalho, as pessoas reconhecerão que você é um crente, não um religioso. Vão começar a abrir o coração para você, porque vão sentir confiança na tua vida. Quando nos enchermos do Espírito Santo, as nossas reuniões de oração e de ensino serão mais cheias do que qualquer congresso, do que qualquer evento. Quando nos enchermos do Espírito Santo, nós teremos a possibilidade de viver o que a igreja primitiva vivia. Mesmo alguém sem conhecimento pregava e a glória caía. Mesmo alguém simples abria a boca e os corações se rendiam. Alguns dias atrás, uma importante figura da internet, o engenheiro Léo, ouvindo o pastor Tarsis Licurgo falando, e ele perguntou assim: qual é o único lugar aonde um doutor sentará para ouvir um indulto? É aqui na igreja. Glória a Deus. Porque às vezes um homem cheio de sabedoria, que não tem o Espírito Santo, não toca o coração de um homem cheio de sabedoria. Mas um homem e uma mulher, mesmo sendo indulto, como aqueles pescadores, como aqueles apanhadores de fruta, alguns que não tinham conhecimento nenhum, como Pedro, se levantam para 3.000 homens e mulheres no dia de Pentecoste e começam a dizer: hoje aqui se cumpriu. Alamando e derebel é carabal é derebahai, chora balabahai. Aramando e derebel é derracia, mandara soa, merebeca, mandara baixar. Hoje se cumpre aquilo que vocês viram do profeta Joel. Porque um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele vai mudar a história de uma geração. E aqui eu vou terminar a mensagem com um testemunho. Em 1930, o grande pastor Ibrahim Khan, fazendo as suas cruzadas adentro dos Estados Unidos, assim como muitos homens do Brasil a cavalo foram para o Mato Grosso, para o Tocantins,
chegaram no Paraguai. Ibrahim Khan fazendo as suas grandes pregações e suas grandes cruzadas. Um dia, 2 jovens de 14 anos olham para aquela cruzada e têm vontade de entrar naquele lugar. Eles chegam na porta. Na porta, viram que não tinham lugar. Olham para aquela tenda, viram de costas e saem andando. De repente, um porteiro que ninguém sabe o nome, mas que tem o seu nome escrito na glória, sai atrás daqueles 2 moços, arruma um lugar para eles. E naquele dia, enquanto Ibrahim Khan pregava, Billy Graham aceitava Jesus, Greg Wilson aceitava Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso é que aquele porteiro, que ninguém conhece o seu nome na história, foi responsável por trazer 2 jovens que pregaram para mais de 100 milhões de homens e mulheres. Somente o Espírito Santo pode fazer isso na vida de um homem ou de uma mulher. Que nós nesses dias possamos ser como aquele porteiro. Não deixemos ninguém de fora, mas comecemos a trazer as almas e colocar aqui sentado e dizer: Jesus tem um plano na tua vida, Jesus tem uma promessa na tua família, Jesus tem algo grande a realizar em você. E talvez o teu nome não estará na história dos livros da Bíblia, na história da igreja, mas lá no céu tem uma recompensa para a tua alma. Lá no céu, o Cordeiro está esperando você na porta e dizendo para você: entra, minha filha, você venceu. Toma aqui teu nome novo. Toma aqui. Mostra-me as suas mãos. A Bíblia diz então que nós mostraremos as mãos. Alguns terão obras como de pano, de falha. Outros, depois de passar pelo fogo, as suas obras serão como ouro e prata, como pedras preciosas. Então o Senhor colocará uma coroa na sua cabeça, trocará as tuas vestes e dirá: entre e participa do banquete do meu Pai. Somente crentes cheios do Espírito Santo vão suportar as lutas, as dores, os traumas, as angústias, e chegará no céu para viver a grande promessa de salvação. Que Deus abençoe a tua vida. Se você estiver enfermo ou enferma aqui, receba o toque do Espírito Santo na tua carne. Receba coração novo, rim novo, coluna nova, cérebro novo, tudo novo, porque o Espírito Santo ainda cura. Se você quer viver esse resgate de Deus, clame, chame o Espírito Santo. Ele está aqui esta noite e quer se encontrar com a tua vida. Eu agradeço a minha oportunidade. Tranquei a porta, abre meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos
nós podemos viver essa presença gloriosa do Espírito Santo. Fala, Deus. Glória a Jesus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Eu queria pedir para Sara, pro Natan, veja o nome do... Se alegra dentro ao teu mandar. Fala a Deus. Ei, fala a Deus. Fala, Deus. Traz pra cá. Pode trazer por isso. Vai tocar a bateria aqui. Vê se ele quer tocar a bateria aqui. Fala, Deus. Se alegra dentro ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, Wellington, vai liberando a bateria, Wellington. Deixa o Heitor tocar primeiro, Sarinha. Ó, Miguel, acho que eles não estão me ouvindo. Pode tocar aí, tá, Sarinha. Aí, Heitor, vem tocar aqui, Heitor. se eu te ouvir, Sarinha, Sarinha, tá me ouvindo, Sarinha? se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é Sarinha, agora deixa o Heitor tocar um pouquinho. Vai lá, vai lá. Entrega pra ele. Não, deixa a Sarinha entregar. Sarinha, Sarinha, vai lá e entrega pra ele. Natan, deixa ela. Vai lá, vai. Alguém pode filmar isso aqui? Não, pelo amor de Deus. Ei, toca, Heitor. Que alegria do Heitor. Está muito feliz. Toca, Heitor. Aí. Amém. Miguel, acerta aqui, Miguel. Glória a Jesus. Fala, Deus. Deixa Deus falar, meu irmão. Cadê o Davizinho? O Davizinho tá aí? Cadê o Davi? Vem cá, Davi. Quer vir aqui, Davi? Esse também. Cadê o outro? Pequenininho, cadê? Quer ir não? Quer vir não? Você também, Davi. Pode vir também, Davi. Heitorzinho. Agora entrega um pouquinho pra ele, pra eu tocar um pouquinho. Entrega um pouquinho pra ele. Isso. Fica aqui um pouquinho aqui assistindo ele agora. Vamos ficar olhando ele. Ei, benção. Deixa ele. Amém. Faz o final aí, Natan. Faz o final aí. Faz aquela bagunça que você gosta. Aí. Amém. Irmãos, que bênção. O Senhor, Ele deu uma visão mostrando que um homem especial, o Senhor mostrou alguns detalhes aqui, mas que nós vamos preservar. Esse homem tem lutado contra algo que ele não consegue se libertar. Mas, neste dia, o Senhor moveu o coração desse homem para estar aqui, neste culto. E o Senhor mostrou o seguinte, que ele
libertou este homem nesta noite. Ele não conseguiu com as forças dele, porque ele não ia conseguir, mas o Senhor operou uma libertação. Glória a Deus. Quando nós falamos isso, talvez alguém pode dizer assim, mas talvez para você não signifique muito, mas para esse homem que está lutando aqui nesta causa, isso é a vida dele. E o Senhor mostrou que ele vai caminhar, ele vai agora trilhar um caminho na presença do Senhor. E o Senhor mostrou numa outra visão também, que havia neste lugar uma grande operação de anjos que vinham neste lugar. E esses anjos vinham com objetivos diferentes. E cada um se dirigia a cada um que estava aqui para realizar aquilo que era o objetivo. Foi uma ordem que eles receberam da parte do Senhor para tratar cada um de nós aqui. E na visão o Senhor mostrava que as operações eram de diversas formas e que essa operação mudava o comportamento de cada um de nós neste lugar e na nossa vida. E o Senhor mostrava também, deixa eu só abrir aqui que um outro irmão encaminhou uma outra visão. A visão era o seguinte, que um jovem que ele está um pouco confuso com relação, indeciso com relação à sua vida profissional, e isso está trazendo uma grande angústia para ele. E é interessante que tem um corte lá no canal do YouTube, justamente falando sobre isso. Se Deus cuidou de ontem, e Ele cuidou de hoje, Ele não vai cuidar de amanhã? Glória a Deus. Ele é um Deus que cuida. Então, meu irmão, o Senhor está te libertando dessa angústia, desse medo, dessa insegurança. Tome posse da palavra que você vai receber do Senhor, a autoridade para você seguir em frente. E o Senhor mostrava que nesta noite esse espírito de medo, ele era liberto deste espírito de medo e ele recebia o espírito de fortaleza. É isso. O Senhor está te dando autoridade para você seguir em frente nessa jornada.